A heróica atitude da mãe Solo ao dar seu último pedaço de pão chama a atenção do milionário. Ana, uma mãe solteira de olhos cansados e um coração apertado, desempregada e sem economias, caminhava pelas ruas esburacadas de uma cidade marcada pela desigualdade. O peso da responsabilidade a seguia como uma sombra, enquanto empurrava o carrinho onde seu filho, Lucas, dormia, inocente e sem preocupações. Havia apenas um pedaço de pão envelhecido no fundo de sua bolsa, um lembrete cruel do quão longe tinha chegado. O pão, um símbolo de sua luta, estava prestes a se tornar o centro de uma cena que ninguém jamais esqueceria. Quando Ana encontrou um ponto para se sentar, o céu começava a escurecer e o vento assobiava como se estivesse chorando. Ela olhou para Lucas, seu rostinho suado e tranquilo, e sentiu um nó na garganta. Com um gesto hesitante, retirou o pão da bolsa. A comida fria e dura nas suas mãos parecia pesar toneladas. Uma para Lucas e outra para quem? No momento em que entregou a metade ao garoto, um homem apareceu, quase como surgido das sombras, observando a cena com um olhar intrigado. Carlos, um milionário disfarçado, decidira que a única maneira de entender a vida fora de sua bolha fosse mergulhar nos lugares mais inóspitos da cidade. Ali, na penumbra, presenciava um ato de amor que o abalou. O que ele via era muito mais que desespero, era dedicação pura. Algo dentro dele se partiu, e a única coisa que podia fazer era se aproximar. Ele se sentiu arrancado da própria essência ao testemunhar aquele gesto simples, mas que continha tanta emoção. Era um momento de sacrifício, em que Ana estava disposta a deixar de lado suas próprias necessidades. Você realmente faria isso por ele? Ele pensou, lembrando-se dos dias em que abdicou de tudo em nome do dinheiro e do poder. O dilema moral tomava conta dele. Deveria se apresentar e se revelasse seu verdadeiro eu, que carregava um passado. Como ela reagiria? Carlos engoliu em seco enquanto se aproximava. O que ele viu em Ana era mais do que bondade. Era uma luta diária que o espelhou, e ao mesmo tempo fez seu medo emergir como um espectro. O silêncio pairava entre eles. Ana levantou os olhos, sua expressão misturava confusão e cautela. Ele queria oferecer ajuda, mas o que isso significava? Ele poderia sair do seu mundo e se tornar parte do dela, mesmo com todas as suas desfianças e fantasmas? A tensão entre eles era palpável. Um laço invisível começava a se formar. Mas a verdade entre eles pairava como uma sombra. Neste instante, entre olhares e pensamentos não ditos, algo começou a se desenrolar. O que até aquele momento era um mero encontro se tornava algo bem mais complexo. E enquanto Carlos ponderava se deveria abrir seu coração, uma pergunta ecoava. Será que a verdade os uniria ou os afastaria para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muito. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos, ainda a poucos passos de Ana, sentiu a adrenalina correr em suas veias. Ele queria se apresentar, mas a incerteza o paralisava. Os olhares se cruzaram novamente, e uma conexão se formava. Mas não era só isso. Uma sirene cortou o ar pesado, quebrando o instante. O que era antes um momento de silêncio, agora se tornava uma cena caótica. Isso não é bom, Ana murmurou, segurando Lucas mais próximo a si. O menino acordou, confuso, as pálpebras recuando a insegurança do mundo exterior. Com um movimento rápido, Carlos se virou, seu coração batia acelerado ao perceber uma multidão se aglomerar ao fundo.
Um grupo de jovens, armados e raivosos, havia invadido a cena, gritando e empurrando pessoas. Carlos viu o pânico transformando os rostos em máscaras de desespero. O que está acontecendo? Pensou, enquanto um deles, de aparência ameaçadora, avançava. Ana recuou, seus olhos grandes como pratos. Eles estão aqui para roubar. Rápido, vamos nos esconder. Carlos se lançou para frente, tentando puxar Ana e Lucas. Neste momento, algo inesperado aconteceu. O jovem agressor, em meio ao barulho e caos, foi incapaz de controlar sua raiva e, em um movimento brusco, disparou uma arma. O estrondo ecoou, uma explosão de som que separou tudo em um instante. Carlos teve um impulso reflexivo e empurrou Ana para trás, mas não conseguiu evitar a tragédia. O tiro atingiu Lucas. A cena se congelou. O tempo parou. Às vezes na vida, você se vê diante de um abismo. Esse foi o abismo. Ana gritou. Um grito que rasgou a noite e ecoou em seus pulmões. O mundo ao redor desmoronou. Carlos se viu em um mar de desespero e dor. Ele já não era mais um desconhecido. Era um homem que, ao salvar uma mãe, desmoronou outra vida. O que ele fizera, mesmo querendo proteger, só causou mais destruição. Lucas caiu, o pequeno corpo desacordado no chão. O caos ao redor se intensificou, mas agora tudo o que Carlos podia ouvir era o som da respiração de Ana, rápida e descontrolada. Ele se agachou junto a ela, sem saber o que fazer. A multidão gritava, mas os gritos pareciam distantes. Ana segurava seu filho, arranhando as mãos no rosto dele, tentando acordá-lo, tentando puxar a vida de volta. Lucas, não, não, não! As palavras dela eram súplicas desesperadas, como se pudessem trazer de volta o que estava perdido. Carlos sentiu-se inerte, um pilar de culpa se formando em seu interior. Ele olhou em volta, procurando ajuda, mas era tudo tão incerto e horrível. Quando a sirene da ambulância finalmente chegou, Carlos percebeu que a verdade começava a vazar. Ele não era apenas um espectador daquela cena. Ele estava ligado à dor, a cada grito de Ana, a cada batida de seu coração acelerado. E quando os paramédicos correram até eles, uma pergunta começou a reverberar em sua mente. O que ele poderia fazer agora? O que poderia fazer para reparar esse erro terrível? Era uma reviravolta que mudaria tudo. Enquanto as luzes piscavam ao redor e os olhares curiosos da multidão se dirigiam a ele, Carlos percebeu que não havia mais como voltar atrás. Ele não era mais o milionário seguro. Ele era agora parte daquele mundo caótico, com suas sombras e verdades inescapáveis. O caminho à frente estava repleto de mistérios e talvez, apenas talvez, uma chance para a redenção. Assim que a sirene da ambulância começou a soar, a cena se tornou um borrão de rostos aterrorizados e gritos desesperados. Carlos, ainda agachado ao lado de Ana, sentiu um frio na espinha. Os olhos dela estavam fixos em Lucas, a expressão misturando um medo profundo e uma esperança quase irreconhecível. Os paramédicos chegaram e a correria tomou conta do espaço. Era um turbilhão de vida e morte, tudo ao mesmo tempo. Carlos queria ajudar, mas cada vez que tentava se mover, seu corpo parecia pesado. Pensou. Ele olhou para Ana, que chorava em um desespero quase palpável. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e cada uma delas parecia cortar ainda mais a atmosfera ao redor. Os paramédicos colocaram Lucas em uma maca, as mãos ágeis e profissionais. Ana agarrou-se à borda da maca, sua voz um eco de dor. Por favor, não levem meu filho. Sua súplica reverberou como uma facada em Carlos. O homem rico havia testemunhado muitas coisas em sua vida, mas nada comparava à profunda aflição que via neste momento. A multidão que se aglomerava começou a murmurar. O que aconteceu? Ela é só uma mãe. Salvaram ele? Carlos se perdeu na corrente emocional que passava. Mas uma sensação estranha começou a invadir seu ser. Algo não estava certo. A agitação crescia e as vozes ao redor dele se tornavam uma mistura de pânico e curiosidade. Até que ele ouviu uma frase que congelou seu sangue. Foi culpa dele. Ele a empurrou.
Os olhos da multidão se voltaram para Carlos, e ele sentiu que todos o avaliavam, um criminoso em praça pública. Ele tentou protestar, a mente correndo, mas as palavras não saíam, e a verdade dele, tão bem guardada, começava a ter formas distorcidas na mente das pessoas. De repente, uma voz familiar cortou o caos. Carlos? Era a Carla, uma antiga colega de escola. Ele se virou, atônito. O que ela estava fazendo ali? Carla, com olhos arregalados de reconhecimento, atravessou a multidão. É você. Eu não acredito. Naquele momento, Ana também olhou para Carla e suas duas realidades colidiram. Você a conhece? Ana disse, confusa entre lágrimas. A ferida aberta por Lucas no chão fez tudo parecer surreal. A presença de Carla modificou o ambiente com um novo tipo de tensão. Sim, conheço desde que éramos crianças, mas isso não tem a ver com... Carla começou, mas Ana não a deixou terminar. Você não entende. Meu filho está ferido por causa dele. O desespero da mãe reforçou o peso da acusação. Carlos percebeu que a revelação de Carla poderia ser um divisor de águas. Tem que haver um mal-entendido, ele gritou, sua voz cortando o ar. Eu só tentei proteger você dois. Mas àquelas alturas a multidão já estava reagindo. As palavras de Carlos pareciam queimar no ar. Você tentou, mas seu egoísmo causou isso tudo, alguém gritou da multidão. Aquela simples frase fez com que o mundo ao redor de Carlos girasse. Ele não era apenas o espectador, mas também o vilão dessa história. Uma sombra de quem costumava ser se espalhou por ele, revelando segredos de sua vida que queriam ficar escondidos para sempre. E antes que pudesse articular um plano ou uma resposta, uma jovem da multidão avançou, um olhar de fúria nos olhos. Se você não tivesse interferido, nada disso teria acontecido. E enquanto essas palavras ecoavam, a realidade de Carlos começava a desmoronar. Ele sempre dera prioridade ao dinheiro, à carreira, e agora havia vivido sem saber o impacto de suas escolhas. Suas mãos tremiam, e o peso da culpa parecia insuportável. Enquanto a ambulância se afastava, levando Lucas, Carlos ainda estava paralisado. Ana olhava com os olhos cheios de lágrimas, mas uma nova emoção surgia: raiva e traição. A conexão que havia começado a se formar entre eles, agora, se afundava em ruínas e sombras. Eu deveria ter confiado em você, mas você não é quem pensei que fosse. A última frase dela ecoou no coração de Carlos enquanto a multidão se dispersava com um murmúrio de descontentamento. Ele desejava que pudesse voltar atrás, desfazer o que havia feito. Mas algo mais profundo estava se revelando. Segredos, mentiras, conexões distantes se entrelaçavam numa teia inextricável. E agora, no meio daquele caos, Carlos percebeu que ele não era apenas o milionário desse. Ele estava preso em um labirinto emocional que ele mesmo construiu, e a única saída parecia perdida em meio à dor e ao desespero. O que me iria a seguir? Será que Ana poderia um dia perdoá-lo? E mais importante, o que Lucas realmente significava para os dois? A pergunta ecoou nas mentes de todos e deixou um rastro sombrio no ar. Não havia respostas fáceis, só a certeza de que a vida estava prestes a se desdobrar de uma forma que ninguém poderia prever. Enquanto Carlos ainda estava preso na tempestade de culpa, Ana o encarava com uma mistura de raiva e desespero. Ela sentia que o chão se abria sob seus pés, sufocada por uma dor que nenhum grito poderia expressar. Os murmúrios da multidão ao redor eram uma mistura de espanto e indignação, mas suas palavras se tornavam distantes, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. De repente, um estrondo rompeu o ar. Uma explosão? Não, um carro havia colidido com uma árvore a poucos metros deles. O impacto foi tão abrupto que Carlos olhou para Ana, que também se virou com os olhos arregalados. A atenção da multidão se deslocou instantaneamente, e isso foi como um coelho saindo da cartola. Uma distração momentânea que poderia ser a salvação deles. Vamos logo! O que aconteceu? Alguém gritou, enquanto as pessoas começavam a se mover. Mas antes que alguém pudesse responder, uma figura emergiu da poeira levantada pela colisão. Era um homem. Ele parecia desorientado,
mas logo conseguiu se equilibrar. Carlos ergueu a mão, enquanto o homem começava a se dirigir para eles. Rosas de sangue escorriam de sua cabeça, mas o que mais chocou Carlos foi o que ele carregava: uma mochila. Uma mochila de cor escura, com o logo de uma empresa famosa. Eles estão vindo. A voz do homem foi um eco de desespero. Ele chegou mais perto, como se o próprio pânico estivesse desesperado para ser ouvido. Eles os conseguiram. Eles vão vir atrás. Carlos sentiu seu coração disparar. O que ele queria dizer? Uma sensação de urgência tomou conta dele. Do que você está falando? Ele estava mais preocupado com Ana e Lucas. A sirene da ambulância já estava distante e a situação parecia se agravar. Mas o homem parecia se recuperar e, sem avisar, começou a abrir a mochila. Carlos, assustado, se preparou para qualquer coisa enquanto Ana se prendeu ao carrinho de Lucas, inerte ao chão. Não, o que você está fazendo? Com um movimento rápido, o homem puxou algo de dentro. Não eram armas, mas documentos. Ele jogou alguns no chão. Provas. Provas do que eles estão fazendo. As folhas voaram em torno deles, enquanto a multidão, curiosa e ansiosa, se aproximava para ver. Carlos olhou para um dos papéis e seu coração afundou. Havia fotos, documentos que mostravam um esquema de corrupção. Nomes, cifras, até mesmo o nome de Carlos estava impresso ali, em um dos papéis, ligado àquele mundo obscuro do qual ele pensou que havia se desligado. Ele não tinha ideia de que havia algo sujo, algo que o ligava de volta à escuridão. Então o homem gritou de novo: "Um deles está aqui." E antes que Carlos pudesse processar a revelação, um grupo de homens surgiu, uniformizados. A expressão no rosto era uma mistura de ódio e determinação. Eram seguranças. Todos sabiam que a situação estava prestes a sair do controle. "A verdade está vindo à tona, Carlos," o homem disse, olhando diretamente para ele, um brilho de alucinação em seus olhos. Ana, sem entender, olhou de Carlos para o homem e de volta. "O que está acontecendo?" Sua voz tremia. A repentina luz da lanterninha dos seguranças desenhou sombras estranhas no chão. O caos estava de volta. O que Carlos havia escondido agora expunha a verdade não apenas de sua vida, mas da vida de Ana. A conexão que começara a se formar estava marcada pela desconfiança, pela traição. E no momento em que os seguranças começaram a se aproximar, Carlos percebeu que estava em um abismo bem mais profundo do que imaginava. Ele não era apenas um espectador de dor. Agora era um possível culpado. O tempo parou de novo. O que seriam as consequências daquela revelação? Como Ana reagiria? Será que a verdade os separaria, ou pelo contrário uniria-se de uma forma que nunca imaginaram? Carlos olhou para Ana, e tudo o que viu foi a fragilidade do momento, ao mesmo tempo em que um novo terror se aproximava. A vida deles estava prestes a mudar para sempre. E ele não sabia se conseguiria sobreviver a isso. Antes que conseguisse fazer qualquer movimento, os seguranças já estavam a poucos passos deles. O que aconteceria agora? Era um enigma que pairava no ar. Carlos sentiu o peso do olhar da multidão em suas costas. Mas não havia tempo para pensar na culpa que o consumia. Os seguranças se aproximavam, suas expressões sérias, como se soubessem de algo que ele não sabia. Ana, ao seu lado, estava em choque. Os olhos castanhos fixos no homem que acabara de aparecer. O pânico da multidão aumentava. "O que você fez?" Alguém gritou, e isso cortou o ar como uma faca. "Eu não fiz nada." Carlos tentou defender-se, mas sua voz soou fraca. Ele se virou para o homem que trouxera os documentos. "O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo?" O homem ofegava, a sangue escorrendo de sua cabeça. Eles não vão parar. Você precisa saber." Ele começou a olhar ao redor, nervoso. "Eles têm uma lista. Lista de pessoas que têm que ser silenciadas." Então, um grito ecoou e todos se viraram para ver um dos seguranças pressionando o comunicador. "Carlos, você precisa vir com a gente. É uma questão de vida ou morte." O clima mudava rapidamente. O homem da mochila apenas continuava, sua voz sussurrando palavras desconexas, à medida que o pânico tomava conta.
como se o tempo estivesse correndo mais rápido. Ele levantou a mão, apontando. Ana, você não vê? Eles estão envolvendo você também. Ana parecia completamente perdida, sua expressão alternando entre preocupação e fúria. O que você quer dizer? O que eu tenho a ver com isso? E foi nesse instante que tudo desmoronou. Um dos seguranças, já próximo, deu um passo à frente, sua expressão mudando. Seu nome não é só um nome qualquer. Você é mais do que uma mãe solteira. Você é parte de algo grande. As palavras dele ressoaram no ar, como um trovão. Ana olhou para Carlos, seu coração disparado. Você sabe de algo, não sabe? O que isso significa? Carlos, cheia de dúvida, acertou os olhos no papel que o homem da mochila havia deixado para trás. Ele ainda não podia entender tudo. Mas algo estava emergindo. Ana, você não é apenas uma vítima. Você está ligada a isso de alguma forma. Eu não sabia. Nesse momento, a resposta de Ana congelou Carlos. Você está dizendo que eu tenho culpa nisso? Que seus problemas, suas ambições, estão me envolvendo? Antes que Carlos pudesse formular uma resposta, um barulho estrondoso preencheu o ar. Um grupo de homens com roupas escuras avançava rapidamente. O caos reinava. A multidão gritou, e antes que Carlos pudesse puxar Ana para longe, um deles se aproximou, o olhar frio como um punhal. Você vai se calar ou pagar as consequências. Carlos ficou atordoado. O que está acontecendo? O que vocês querem com ela? Essa cena ficava mais surreal a cada segundo. Ana quase não respirava, seu olhar desesperado buscando uma saída. Você vai descobrir muito em breve, Carlos, mas não agora, disse o homem, um sorriso cruel surgindo. Ele olhou para Ana e a expressão dela mudava, como se uma verdade profunda tivesse acabado de ser revelada. Você precisa decidir rapidamente: viver na sombra ou lutar pela sua liberdade. Antes que Carlos pudesse entender, Ana estava dando um passo à frente, quase desafiando. O que você quer de mim? Ela perguntou, a determinação em sua voz ofuscando o medo. Carlos ficou atônito. Havia algo mais em Ana, uma força que ele nunca tinha visto antes. Então o homem sorriu, uma expressão que combinava malícia e respeito. A escolha é sua, Ana. Ou você se junta a nós, ou... Bom, saiba que não há lugar para você no jogo do poder. E no meio de todo o barulho, uma bomba caiu. Em um momento de tensão, Ana sussurrou, quase que sem querer. Eu já sou parte disso, Carlos. Eu sempre fui. O chão pareceu ceder sob os pés de Carlos. Ele mal conseguia processar. O que você está dizendo? O olhar da multidão se voltou novamente para ele, mais intenso do que nunca, enquanto as revelações pendiam no ar, pesadas e chocantes. O que todo mundo acreditava ser uma simples história de amor e desespero, agora revelava conexões mais profundas e sombrias. Precisamos ir, agora! Gritou um dos seguranças, e Ana se virou para Carlos, o olhar dela misturando raiva e compaixão. Carlos estava paralisado, mas dentro dele, um turbilhão de emoções o consumia. Ele queria entender, mas a dúvida pairava. Se Ana tinha ligações com tudo aquilo, onde isso deixaria os dois? Enquanto eles corriam e a multidão se dispersava, Ana olhou para trás, como se o peso de seu passado estivesse piscando diante dela. A única certeza que Carlos tinha agora era que a vida deles nunca mais seria a mesma. E no fundo, uma nova pergunta ecoava. Será que eles conseguiriam sobreviver ao caos que estava por vir? Enquanto Carlos e Ana corriam pela rua, o medo pulsava como um tambor em seus peitos. Ouvindo os gritos da multidão, Carlos sentiu o coração disparar. As luzes da cidade pareciam uma miragem, e o clima gelado da noite contrastava com o calor da adrenalina. Focando em Ana, ele sabia que precisava protegê-la, mas a confusão no ar tornava tudo pior. Então, em meio ao jorro de emoções, algo estourou. Uma explosão.
Não muito longe, um carro pegou fogo, iluminando a noite com trevas e brilhos perturbadores. O estrondo ecoou, criando um caminho de destruição que fez todos ao redor se virarem. O caos reinava, e em meio à fumaça, uma figura encapuzada emergiu, sem que ninguém notasse. Carlos e Ana pararam, congelados, sem saber o que fazer. A figura avançou em direção a eles, o capuz escondendo o rosto. Carlos, a voz soou familiar, o tom preciso de um eco do passado que ele nunca esperou reencontrar. É melhor você se afastar dela. Carlos ficou em choque. Lucas, é você? Mas antes que pudesse responder, a figura disparou uma mão. E no instante em que seus dedos se expuseram, Carlos viu. Um anel familiar brilhava, um símbolo da família, um presente que ele pensava ter perdido para sempre. Imediatamente, o vento pareceu mudar. A intensidade da cena carregava uma nova carga emocional. O homem encapuzado se virou para Ana, revelando um olhar intenso e determinado. Você não me pode confiar nele. Ele não é quem você imagina. Ana piscou, confusa. O que você está fazendo aqui? O que você sabe sobre ele? Nossa mãe, ela está viva. Tudo isso faz parte de um plano. Carlos, você nunca quis ver a verdade. As palavras cortaram o ar como uma faca. Carlos estava paralisado, absorvendo a revelação. Sua mãe, viva. Todas aquelas memórias, todas as peças do quebra-cabeça da infância começaram a fazer sentido. O passado que ele tentara enterrar agora ressurgia com uma força esmagadora. Não, isso não é possível, ele gritou, a negação pesando em seu coração. Mas a verdade que se desdobrava era mais palpável do que qualquer mentira que já havia contado a si mesmo. Você precisa entender, o homem parecia exausto, mas determinado. Ela está envolvida em algo muito maior do que você pensa, Carlos. Você só está no meio do jogo que ela montou. Você e Ana, é tudo parte do plano dela. O chão parecia desmoronar sob os pés de Carlos. Ele olhou para Ana, agora com uma nova expressão, parte dúvida, parte raiva. Carlos, o que isso significa? Como você pode estar envolvido em algo tão perigoso? Neste instante, os seguranças estavam se aproximando, suas silhuetas formando um bloqueio entre eles e a saída. O homem encapuzado começou a se afastar, gesticulando como se esperasse que Carlos o seguisse. Venha, precisamos sair, não podemos ficar aqui. A verdade não é o que você imagina. O que está acontecendo agora é apenas o começo. Carlos hesitou, o peso das escolhas esmagando. Ele queria acreditar no que o homem dizia, mas a desconfiança começava a se instalar. A multidão começava a se dispersar e o murmúrio se tornava um coro de vozes inquietas. O que você vai fazer, Carlos? Nós estamos correndo perigo. Ana gritou, o desespero transbordando. Ele se virou e viu os olhos dela, cheios de expectativa misturada com medo. As palavras do homem reverberavam na mente dele. A verdade não é o que você imagina. O dilema o consumindo, e o caos se intensificando ao redor, fazendo cada segundo parecer uma eternidade. Carlos, ela gritou de novo, levando-o de volta ao presente. Ele precisava decidir, mas as conexões que formava estavam mais complexas do que jamais imaginara. Seria possível confiar novamente? Neste jogo sombrio, estão todos conectados de formas que ele ainda não conseguia entender. E no fundo, uma pergunta pairava no ar. A verdade poderia trazer liberdade ou apenas mais prisões? Carlos sentiu o peso do olhar da multidão em suas costas, mas não havia tempo para pensar na culpa que o consumia. Os seguranças se aproximavam, suas expressões sérias, como se soubessem de algo que ele não sabia. Ana, ao seu lado, estava em choque, os olhos castanhos fixos no homem que acabara de aparecer. O pânico da multidão aumentava. O que você fez? Alguém gritou, e isso cortou o ar como uma faca. Eu não fiz nada. Carlos tentou defender-se, mas sua voz soou fraca. Ele se virou para o homem que trouxera os documentos. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? O homem ofegava,
sangue escorrendo de sua cabeça. Eles não vão parar. Você precisa saber. Ele começou a olhar ao redor, nervoso. Eles têm uma lista de pessoas que têm que ser silenciadas. Então, um grito ecoou e todos se viraram para ver um dos seguranças pressionando o comunicador. Carlos, você precisa vir com a gente. É uma questão de vida ou morte. O clima mudava rapidamente. O homem da mochila apenas continuava, sua voz sussurrando palavras desconexas à medida que o pânico tomava conta. Como se o tempo estivesse correndo mais rápido. Ele levantou a mão, apontando. Ana, você não vê? Eles estão envolvendo você também. Ana parecia completamente perdida, sua expressão alternando entre preocupação e fúria. O que você quer dizer? O que eu tenho a ver com isso? E foi nesse instante que tudo desmoronou. Um dos seguranças, já próximo, deu um passo à frente, sua expressão mudando. Ana, seu nome não é só um nome qualquer. Você é parte de algo grande. As palavras dele ressoaram no ar como um trovão. Ana olhou para Carlos, seu coração disparado. Você sabe de algo, não sabe? O que isso significa? Carlos, cheio de dúvida, acertou os olhos no papel que o homem da mochila havia deixado para trás. Ele ainda não podia entender tudo, mas algo estava emergindo. Ana, você não é apenas uma vítima. Você está ligada a isso de alguma forma. Eu não sabia. Nesse momento, os seguranças estavam se aproximando, suas silhuetas formando um bloqueio entre eles e a saída. O homem encapuzado começou a se afastar, gesticulando como se esperasse que Carlos o seguisse. Venha, precisamos sair. Não podemos ficar aqui. A verdade não é o que você imagina. O que está acontecendo agora é apenas o começo. Carlos hesitou, o peso das escolhas esmagando. Ele queria acreditar no que o homem dizia, mas a desconfiança começava a se instalar. A multidão começava a se dispersar e o murmúrio se tornava um coro de vozes inquietas. O que você vai fazer, Carlos? Nós estamos correndo perigo. Ana gritou, o desespero transbordando. Ele se virou e viu os olhos dela, cheios de expectativa misturada com medo. As palavras do homem reverberavam na mente dele. A verdade não é o que você imagina. O dilema o consumindo. O caos se intensificando ao redor, fazendo cada segundo parecer uma eternidade. Carlos, Ana gritou de novo, levando de volta ao presente. Ele precisava decidir. Mas as conexões que formava estavam mais complexas do que jamais imaginara. Seria possível confiar novamente. Neste jogo sombrio, todos estavam conectados de formas que ele ainda não conseguia entender. E no fundo, uma pergunta pairava no ar. A verdade poderia trazer liberdade ou apenas mais prisões? O homem encapuzado, percebendo a hesitação de Carlos, puxou um objeto de dentro da mochila e jogou na direção dele. Carlos pegou no ar, seus olhos se arregalando ao reconhecer o que era. Uma foto antiga, desgastada pelo tempo. Era uma imagem dele, criança, ao lado de uma mulher que nunca pensou ver novamente. Carlos gaguejou, mais chocado do que compreendendo o que estava acontecendo. Essa é minha mãe. Revelação cortante como uma faca, mas a confusão apenas aumentava. O homem disse rapidamente. Sim, e ela é parte de tudo isso. Se você quiser entender, preciso que venha comigo agora. E nesse momento, toda a realidade que Carlos conseguiu construir começou a desmoronar. O homem se virou para Ana com uma expressão gritante de seriedade. E você, Ana, quando descobrir a verdade, pode ser a chave ou a peça final dessa história. O olhar de Ana passou de vulnerável para feroz, enquanto o eco do choque vibrava entre eles. O que realmente significava essa conexão com a mãe de Carlos? Qual era o papel dela nesse plano sombrio que envolvia dinheiro, poder e família se destruindo? Carlos sentia a pressão aumentando. A multidão a seu redor agora se tornava um borrão. Mas apesar do medo, ele sentiu que havia algo mais. Uma centelha de esperança no meio de toda a escuridão. Poderia essa ser a chance dele não apenas de descobrir a verdade, mas de salvar Ana e Lucas. Carlos, precisamos ir. Ana insistiu, puxando seu braço com força. E quando ele hesitou mais uma vez, Alessandro, o homem encapuzado, fez algo inesperado. Ele deu um passo à frente
e em um clipe rápido, seus olhos brilharam com uma intensidade avassaladora. Apenas um aviso. A vida de sua mãe não é a única que está em jogo. E você, Ana, está mais ligada a tudo isso do que imagina. Se não agirmos já, pode ser tarde demais. Carlos nunca se sentiu tão perdido. O que estava acontecendo? O que a verdade significava? E o que Ana tinha a ver com tudo isso? Mais perguntas do que respostas. Mais dor que esperança. Eles precisavam de um plano, e logo, antes que a verdade os alcançasse. Mas qual verdade? E ao olharem um para o outro, tudo o que viam era a dor e o eco do que se tornara. Uma escolha estava diante deles. Uma escolha que poderia mudar tudo, para sempre. Carlos olhou para Ana, sentindo o pulsar da tensão entre eles. O homem encapuzado com seu aviso sombrio estava certo. A verdade precisava ser revelada. Mas estrondos à distância interromperam seu pensamento. Os seguranças estavam muito próximos e a multidão se agitava de forma cada vez mais caótica. Vamos! Ana gritou, puxando Carlos pelo braço. Ele hesitou, mas a urgência na voz dela o obrigou a seguir. O homem encapuzado avançou à frente, mudando rapidamente de direção. Por aqui! Ele chamou, sua voz carregando uma intensidade que não podia ser ignorada. Ao dartarem entre os prédios, Carlos sentiu seu coração disparar, uma combinação de medo e adrenalina. O que mais tinha de verdade a descobrir? Mas não havia tempo para essas perguntas. Eles corriam e as luzes da cidade passaram como borrões. Carlos, o que está acontecendo? Ana sussurrou com uma mistura de medo e determinação. Ele não tinha certeza se deveria responder. Na verdade, havia coisas que não sabia se poderia dizer. O que a liga a essa confusão toda? E por que seu nome soava tão importante? De repente, o homem encapuzado parou, gesticulando com urgência. Aqui. Ele indicou uma porta lateral, aparentemente esquecida. Todos se espremiam ali, onde a luz era baixa. Carlos lançou um olhar para trás, e um frio percorreu sua espinha quando notou os seguranças se dispersando pela rua nas sombras. Então, um grito aterrorizante cortou o ar. Não, não! Era a voz de Ana. Carlos girou e viu a cena horrenda se desenrolar. Um homem, um dos seguranças, desequilibrou-se e disparou para o alto. O tiro ecoou e todo o ar pareceu parar. A multidão, antes agitada, agora estava em pânico. Não! O que está acontecendo? Carlos se virou, mas a explosão de caos se intensificava ao redor dele. E em um instante o homem encapuzado desapareceu na névoa da confusão. O pânico tomava conta, fazendo todos correrem, como se os demônios estivessem atrás deles. Ana gritou enquanto um grupo se empurrava em sua direção. Carlos, para onde vamos? Os olhos dela estavam arregalados de terror, a respiração rápida e descompassada. E com um olhar carregado de desespero, Carlos percebeu que as coisas estavam saindo de controle. Consegue me seguir? Ele gritou de volta. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, um flash ofuscante cortou o céu, iluminando tudo ao redor deles. Ele se virou e então viu uma mulher, sua mãe, em pé entre a confusão, o olhar fixo e determinado. O coração de Carlos quase parou. Como era possível? Após todos esses anos, mãe, ele mal pôde acreditar no que estava vendo. Era um momento surreal. Ana também a viu, e havia uma expressão misturada de espanto e desconfiança em seu rosto. Quem é ela? Perguntou, a voz embargada. A mulher olhou para Carlos com uma intensidade implacável, e sua voz cortou o ar com um eco de lembranças. Carlos, eu sei que não era para eu voltar, mas eles estão vindo. Você não pode ficar mais aqui. As palavras dela refletiam pânico e urgência, mas Carlos ficou sem palavras. Você está viva. Por que não me procurou? O choque tomou conta dele. Queria entender tudo de uma vez. Agora não é hora para isso, ela gritou. O que você sabe sobre Ana? O que ela tem a ver com tudo isso?
A forma como sua mãe falava enviava ondas de desespero a Carlos, que tomou um passo involuntário para trás. Ana olhava agora com uma mistura de confusão e inquietação. Eu não sei o que você está falando. Carlos, o que está acontecendo? Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, os seguranças avançaram mais uma vez em direção à porta. Eles estão aqui, Carlos. Precisamos ir agora, ordenou a mãe. Mas um segundo depois, um dos seguranças disparou mais uma vez. A cena desmoronou. Ana, em um esforço impulsivo, empurrou Carlos para longe, para protegê-lo. O crime foi com volume ali e agora. O grito de dor que escapuliu da garganta dela ecoou na noite. Não, Ana! Carlos se virou, mas o que viu fez seu coração afundar. O golpe transformou o chão em um mar de desespero. O mundo ao redor desmoronou. Ele nunca imaginou que o amor, a luta e a vida dela estariam tão entrelaçados com seu próprio passado. A verdade estava surgindo, mas agora, nas sombras, a vida como Carlos conhecia virou um pesadelo. Seria sua mãe realmente a chave e o que teria que sacrificar para descobrir? A vida deles dependia da escolha que teriam que fazer em um instante de terror absoluto. Como ainda havia espaço para dúvidas, respostas ou esperança, ao olharem um para o outro, ambos ficaram conscientes. Tudo o que acreditavam saber estava prestes a mudar para sempre. Carlos observava a cena se desenrolar em câmera lenta. Ana estava no chão, o corpo dela tremendo, absorvendo a dor que a atingira de forma tão brutal. O grito dela ecoou, um som que atravessou o caos, e Carlos se sentiu paralisado. A visão de sua mãe, ali, em meio a tamanha confusão, deixava seu coração cada vez mais pesado. Mãe! Carlos gritou, estendendo a mão, mas ela parecia tão distante, como se uma barreira invisível o separasse. O que você está fazendo aqui? Mas ela não respondeu. Em vez disso, seus olhos se arregalaram ainda mais, e uma onda de alarme passou pelo seu rosto. Antes que Carlos pudesse entender, os seguranças avançaram, cercando-os. Para onde vocês vão? Um deles gritou com uma voz que transbordava autoridade, armados e prontos para agir. As ameaças pairavam no ar como um presságio sombrio. Ana, pressionando a mão no coração, olhou para Carlos com uma mistura de dor e determinação. O olhar dela tinha uma centelha, algo que ele não tinha visto antes. Carlos, por favor, precisamos sair. A urgência na voz dela puxava-o de volta à realidade, mas ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida se instalava. E então, em um momento de absoluto desespero, a mulher que dizia ser sua mãe jogou algo ao chão. Um pequeno dispositivo, que imediatamente começou a emitir luzes vermelhas dinâmicas, piscando em um ritmo frenético. O tempo parou enquanto todos olhavam. O silêncio envolveu o lugar. Não! O que você fez? Carlos gritou, incapaz de conter a raiva e o medo. O homem encapuzado parecia perder a esperança diante do que acabara de acontecer. Agora eles vão saber onde estamos. Num instante, um flash de luz explodiu em seus olhos, e uma voz ressoou pela multidão. Todos, dispersem-se! É uma armadilha! Os seguranças, pegos de surpresa, se viraram, enquanto a multidão começou a gritar e correr. O caos se desdobrava como um pesadelo. Carlos estava prestes a pegar Ana e ir embora, quando a verdade, exposta em toda sua crueza, surgiu. Você não pode salvar todos. Sua mãe declarou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você precisa fazer uma escolha. O eco de suas palavras reverberou na mente de Carlos, como se o tempo tivesse congelado. Ele olhou para Ana. Os olhos dela transmitiam uma confusão profunda, misturada com uma luz própria. Carlos, isso é muito mais do que pensávamos. Eu sou uma peça-chave, mas minha vida está em perigo. Eles não vão parar até me encontrarem. E agora você também está no meio disso. Quem é eles? Carlos gritou, desesperado, enquanto o chão tremia sob seus pés e o caos aumentava a cada segundo. Ele se sentiu perdido, como se estivesse em um labirinto sem saída. Mas então, a verdade saiu de seus lábios como uma facada. Ana,
Você é a razão de tudo isso. Você é filho do nosso inimigo. A declaração cortou o ar como uma lâmina, e o mundo de Carlos virou de ponta cabeça. Ela era uma chave, mas não para a salvação. Em um instante, Carlos percebeu que a conexão deles era manipulada, parte de um jogo muito maior do que poderia entender. Todos os seus sentimentos, todos os sacrifícios, não passavam de peças de um tabuleiro que ele não queria jogar. As palavras da mãe de Carlos atingiram Ana como uma onda brutal. "O que você está dizendo?" Ela contestou, a voz cheia de incredulidade. Carlos olhou para sua mãe, coração em frangalhos, enquanto Ana se afastava. O caos girava, e a linha divisória entre amor e traição se tornava cada vez mais estreita. "Eu não posso acreditar que você esteja viva, mas isso muda tudo." As vozes ao redor começaram a sumir, e tudo que ele ouviu foi um suave eco de sua própria mente bombardeada de perguntas. Neste instante, uma nova gritaria estourou. O homem encapuzado havia desaparecido na confusão, e o sentimento dele foi uma nova ponta de desespero. O que eles realmente sabiam um sobre o outro? O que ele significava na realidade dela? Carlos não sabia o que fazer, mas uma certeza começou a crescer. O amor que eles tinham, as mentiras que o cercavam. Em meio ao caos, tudo desmoronava como um castelo de cartas. E agora, reforçado pela dúvida e pela traição, Carlos percebeu que não havia mais como voltar atrás. A confusão estava apenas começando, e as escolhas que deveriam ser feitas poderiam levar a consequências devastadoras. A única coisa que restava era um eco profundo, um mistério sobre o que poderia acontecer a seguir. Carlos sentiu o ar pesado ao redor dele, a confusão ainda se desenrolando como um pesadelo diante de seus olhos. A imagem de Ana no chão, a dor estampada em seu rosto, não saía da sua cabeça. "Mãe, por que você não me contou a verdade antes?" gritou, as emoções inflamadas dentro dele. A mulher que ele atravessou toda a vida sem saber que estava viva ali, bem na sua frente, parecia tão distante. "Você precisa entender, Carlos. Não é tão simples." Sua mãe respondeu, a voz tremendo. A tensão na atmosfera era palpável. Os seguranças avançavam, e o tempo parecia escorregar por entre seus dedos. Ana se levantou, a determinação sufocada pela dor. "Eu não sou parte de nada. Eu sou só uma mãe tentando salvar seu filho." Mas as palavras dela ecoaram, e a multidão em volta começou a dispersar, o pânico crescendo, antes mesmo que o que acontecia ali se tornasse claro. "Precisamos ir", disse a mãe de Carlos. "Agora." Nesse momento, a realidade envolveu-o como um manto pesado. O homem encapuzado tinha desaparecido. O braço de Carlos parecia mais pesado do que nunca, a força agora consumida pela incerteza. Ele olhou para Ana, os olhos dela cheios de medo, e agora entendia. Tudo isso era mais profundo do que qualquer um deles poderia imaginar. "Carlos, pense no nosso filho. Ele precisa de nós", Ana gritou. E de alguma forma, isso mostrou uma luz. Ele viu o reflexo da verdade nos olhos dela, a preocupação, a luta e uma força que não sabia que ela tinha. E como se tivesse aquele momento de clareza, Carlos decidiu. Ele pegou a mão de Ana, entrelaçou os dedos e encarou a mãe. "Vamos descobrir a verdade juntos, mas precisamos nos unir, agora ou nunca." A mãe de Carlos olhou para os dois, a certeza começando a se misturar com o medo no olhar. "Não podemos ficar aqui. Eles vão voltar." E com as palavras de impulso a ressoar em seus corações, os três se lançaram em direção à saída. A cidade pulsando ao redor deles como um organismo vivo, uma mistura de caos e luz. Eles correram sem saber o que o futuro reservava, apenas movendo-se numa oportunidade de um novo começo. Ao cruzar um beco, Carlos se virou para olhar Ana. "Você está comigo, não está?" "Sim, sempre." Ela respondeu, a luta agora espelhada em seu olhar. O eco da sirene se distanciava, mas o cheiro de fumaça e pânico ainda flutuava no ar. Eles podiam finalmente confrontar a verdade,
descobrir o que os unia e quem realmente eram. A escolha de Carlos estava clara agora, mas a estrada à frente era incerta e cheia de sombras. Quando chegaram a um lugar mais seguro, um silêncio repentino envolveu-os. A única coisa que podiam ouvir eram suas próprias respirações ofegantes. O futuro era um campo aberto, cheio de mistérios e perguntas sem resposta. Mas corresponder com coragem à verdade seria o primeiro passo para a libertação de todos. E enquanto a cidade recobrava a calma, Carlos soube que a jornada deles estava apenas começando. Haviam laços a fortalecer, segredos a desvendar, e a única certeza era que a luta pelos seus destinos os uniria de maneiras que nunca sonharam. E então a câmera se afastou, o campo de visão se ampliando. Uma nova jornada começava. E agora, eu preciso de você. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora mesmo para impulsionar o algoritmo. Não perca a chance de deixar também suas reações e teorias nos comentários. Compartilhe esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esse é o momento de demonstrar seu apoio ao nosso canal.